Bem-vindos à nossa 17ª Convenção de Contabilidade, a maior até agora, com 2.000 inscritos. Meu nome é Cíntia Fortes e, dando início às atividades deste dia de hoje, nós convidamos para se aproximar ao palco o senhor Anderson Lam, que apresentará a palestra Os Robôs que Recriaram o Sistema Fiscal e Contábil. O senhor Eric, ele adoeceu, então estamos com o Anderson, bem-vindo. O Anderson é sócio fundador e CEO da empresa Audito Tecnologia. Ele é consultor nas áreas fiscal, contábil e softwares de auditoria. De imediato, passo a palavra ao Anderson. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, como ela estava mencionando, meu nome é Anderson Lam, sou sócio fundador da empresa Audito Tecnologia, uma empresa voltada à expertise em robotização para a área fiscal e tributária. Como ela mencionou, estava programada uma dinâmica aqui com o nosso CEO do nosso grupo, que envolve outras marcas. Eu ia fazer essa participação com ele, infelizmente ele não pôde participar por problema de saúde, mas espero aqui passar um conteúdo muito interessante para vocês hoje. E eu vou começar aqui com vocês, não só falando de alguns conceitos de robotização, mas mostrar isso na prática, como isso já vem revolucionando o nosso setor, né? E antes de eu começar mostrando isso, queria passar um pouquinho de conceito para vocês. O que é robotização? Robotização é um processo que envolve a automação de tarefas que já foram executadas por nós, né? E da onde vem a origem dessa palavra? Robô vem do termo eslavo robota, que significa trabalho forçado ou escravo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que justamente a robotização vem para nos auxiliar no nosso dia a dia, né? Não significa que eles estão aqui para nos substituir, né? E sim para nos auxiliar. Então, nós optamos em dominar os robôs e não ser dominados por eles. E como isso começou? Foi junto com a globalização, com a Revolução Industrial. Então, nossos primeiros robôs foram criados para automatizar processos industriais, né? Isso já no século passado. E aí, alguns números para vocês aqui da ONU. Então, a cada ano, aproximadamente 85 mil novos robôs são introduzidos nas indústrias, né? E estima-se que 800 mil robôs estão atuando para substituir cerca de 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas. E existem casos concretos que mostram que a robotização ela também está presente nas empresas prestadoras de serviço. E quando eu falo isso, eu falo de pequenas, médias e grandes empresas. Então, robotização pode ser aplicado, sim, na sua empresa. Há um tempo atrás, se a gente perguntasse para um médico, por exemplo, se seria possível, se ele imaginava que um robô faria uma cirurgia, isso seria uma coisa inconcebível, né? Que carros fossem dirigir sozinhos, que a gente teria ataques militares controlados por robôs, né? Isso seria algo muito além da nossa realidade. Então, esse mesmo raciocínio eu trago para o nosso dia a dia hoje. Quando o assunto é robotização, o que isso significa na área de serviços contábeis? Um pouquinho antes,
eu vou dar mais um conceito para vocês, que é o conceito de RPA. RPA nada mais é que a automação de processos por robótica. E nesse caso aqui, a gente não vai estar falando de robotização industrial, em máquinas, não é esse o sentido. E sim é a robotização para controle de softwares. E quando a gente aplica o RPA? A gente aplica o RPA quando temos trabalhos repetitivos, quando existe um grande volume de tarefas, quando existem etapas irresponsáveis já pré-determinadas, onde existam regras lógicas. Então, aquilo que a gente consegue já preditado o que precisa acontecer, a gente consegue programar isso para que aconteça de uma forma automatizada. Onde existe checagem e monitoramento constante, atividades de curto prazo e alto grau de risco. Então, aqui é o seguinte, né? Todo empresário, hoje, ele precisa partir do princípio de que, quando a gente fala em tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia. E quando a gente fala da nossa empresa, TI já não é mais um departamento, né, que ele fica ali responsável em administrar os softwares. A gente precisa entender que nós precisamos fazer parte desse movimento, né? Hoje o TI ele serve para auxiliar no nosso negócio. Então, se você quiser tomar decisões assertivas e negociar junto com seus clientes, você precisa fazer parte desse dia a dia. Então, muitas vezes a gente se depara com empresas que, para tomar a decisão de uma contratação de um software, a gente precisa falar com um departamento de TI. Né? E isso é uma coisa errada hoje, porque não são eles que têm a noção do seu negócio, não são eles que têm a capacidade de avaliar que aquilo será algo útil para vocês, né? Então, você precisa dominar a tecnologia, acima de tudo, ter um controle dos seus processos, fazer isso de uma forma integrada, justamente para multiplicar seu conhecimento estratégico. Hoje, a gente sabe qual é a dificuldade de treinar ali a nossa equipe, a equipe que a gente faz que você é gestor, que você é líder. E quando a gente transforma esse conhecimento para dentro da tecnologia, isso se torna algo escalável. Então, você consegue manter o seu nível de qualidade, mesmo aumentando a sua escala. E aí, a gente, entrando no foco aqui de processo fiscal, aonde isso vai se aplicar? Vai se aplicar em verificação de conteúdos de fontes distintas de documento, extração de relatórios, captura de informações, download e uploads, lançamentos automatizados. Esses são exemplos de alguns processos que a gente consegue fazer com o auxílio do robô. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um vídeo que eu vou apresentar aqui com a transmissão dos arquivos SPEDs. Então, todo mundo aqui conhece dessa rotina, sabe que isso acontece todo mês, o trabalho que se acontece com isso. Muitas vezes, você trabalha para corrigir o mesmo erro que você teve em meses anteriores, e isso entra num ciclo que se depender de você, o seu tempo vai acabar e você não vai conseguir se dedicar ao que realmente interessa. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma manipulação por RPA para fazer transmissão de arquivo SPED. Então, aqui como é que funciona? Nessa rotina, nós temos a quantidade infinita de robôs,
Na verdade, isso é algo que é programado. Então, uma vez que eu fiz para um, eu posso fazer para quantos eu quiser. Então, isso é altamente escalável. A gente trabalha numa situação aqui onde a gente precisa disponibilizar muito menos recurso, porque eu não preciso que o analista tenha ali o equipamento que precisa para fazer essa transmissão. A gente tem cases, por exemplo, em empresas que a gente atende, do setor corporativo, que uma transmissão, uma validação de arquivo do FD Contribuições, eles demoram 36 horas em uma máquina normal. Eu estou falando de uma empresa que ela tem 300 unidades, né, e é uma empresa grande de varejo, de presença nacional. E quando a gente transforma isso em RPA, a gente consegue programar para que o analista não precisa ficar parado na frente do computador, esperando a transmissão acontecer. Né? Então, muitas vezes você passa ali do departamento fiscal, perto do prazo da entrega, e você vê um monte de gente parado, está olhando ali, esperando o PVA processar, e não consegue fazer uma outra coisa. É justamente nesse tipo de situação que a robotização se aplica. Então, você consegue programar as transmissões. Então, hoje, como é que funciona? Eu tenho que transmitir uma quantidade de SPEDs, você envia todas essas transmissões de uma vez só para um processo robotizado, você vai fazer outra coisa, então você pode dar atenção àquilo que faça mais sentido, né, e deixar que os robôs trabalhem para você. Então, quando você voltar lá, vai estar tudo pronto. Vão estar com arquivos salvos, recibos salvos em pastas automaticamente, né, e aí sim você consegue trabalhar de uma maneira muito mais consultiva. Bom, enquanto eu... legal. Eu mostrei aqui um processo de transmissão, tá? É importante vocês entenderem que isso pode ser aplicado em qualquer outra coisa. Então, a gente se foca bastante, principalmente, em extração de dados de forma automatizada para processo analítico, né, para ciência de dados, que é o que a gente chama. Então, um outro exemplo para vocês, para falar de robotização, hoje a gente tem robotização para monitorar portais, verificar caixas postais, né, notificações, controle de fiscalizações, enfim. Então, existe uma infinidade de lugares onde isso se aplica. E aí eu queria convidar aqui no palco o Gustavo Nunes, que ele é diretor comercial na Audito, mas ele tem uma experiência muito bacana, que ele veio do setor contábil, né? Ele teve essa experiência, né? Então ele teve muita frente aí alguns negócios que eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho mais sobre aonde faz sentido a gente focar, né? E, por favor, Gustavo. Oi. Estão me ouvindo? Bom dia. Cara, que frio, hein? Olha, eu tô com tanta blusa que eu mal consigo segurar o microfone aqui. Por isso que eu não paro. Bom, a gente de São Paulo sofre, né, na terra aqui. Pessoal, eu sou Gustavo, eu sou diretor comercial do Grupo Audito. E eu gostaria de passar para vocês aí uma história um pouco da minha trajetória na parte contábil, na parte fiscal e principalmente o que tange a parte de robotização, né? A minha formação é tecnologia, então eu comecei aí desde moleque desenvolvendo software e pegando aquela era mesmo do início da informática. Depois desviei meu caminho, fui para outras áreas, virei empresário, trabalhei no ramo moveleiro, conheço as empresas daqui de Bento, Flores da Cunha. Bom, e aí de 8 anos para cá eu me envolvi novamente no mundo fiscal
e só que na área comercial. Então, é até um pouco pragmática essa situação de área comercial em escritório fiscal e contábil. Então, esse papel, muitas vezes, ele é liderado pelo próprio empresário. Dificilmente a gente encontra uma área estruturada comercial dentro de um escritório de contabilidade, que é aquele cara que vai fazer a força de venda para o escritório impulsionar novos negócios, criar metodologia, formar equipe, ter um CRM estratégico para poder avançar, conquistar novos clientes, mas invertendo o jogo, não eles nos procurando, mas a gente indo atrás. Mudar de contabilidade é um troço que não funciona como uma compra de um simples produto de prateleira. Então não dá para chegar lá pro potencial cliente, né, e falar, olha, vamos dar uma experimentada, se não funcionar, tudo bem, a gente volta para trás. Mas como é que volta para trás? Muda o responsável técnico, junta a papelada do outro escritório e transita para o seu, aí não dá certo? Não tem isso, não dá para degustar. Isso é uma realidade para a gente. E quando eu me vi sentado em um grande escritório fiscal de São Paulo e com a missão de formar um time comercial, então eu ficava pensando, como que eu vou vender esse troço? Como que eu vou fazer uma equipe de negócios se eu não consigo contar para o meu cliente que ele pode degustar uma experiência de algo diferente? E qual é a segurança que eu vou passar para ele? Porque veja, escritório fiscal e contábil, eles lembram de nós quando a guia não vai, quando enroscou uma certidão negativa de débito, quando a guia vai e ele acha caro. Mas tudo isso de imposto. Então é nesses momentos que existe a interação do escritório com o cliente. Agora, como que eu vou fazer isso com o potencial? Com aquele cara que eu quero fechar, com aquele que eu quero levar para dentro da minha nova estrutura e assim ganhar novos horizontes, ganhar novos clientes e performar. Bom, naturalmente no começo só existia eu como o comercial, né? A equipe era só eu, mas eu fui em campo então para experimentar. E eu percebi que nos primeiros clientes, os honorários que eu fechava era uma tragédia, porque eu conseguia só justificar a troca do escritório fiscal atual dele para o meu, ou se ele pagasse mais barato, porque eu não conseguia trazer um valor agregado, e aí eu passava a vender preço, e isso não estava certo. Como que eu tirava um cliente de um escritório que tinha lá seus 15, 20 funcionários, levava para uma organização com 350 funcionários, pagando menos? E essa realidade, ela flutua não somente nesses escritórios grandes. Então, eu acho que bastante gente que está sentado aqui, que são contadores ou que são empresários, são donos do escritório, são vocês os responsáveis em trazer novos clientes, né? Dificilmente tem lá a equipe, mas existe também a vontade de pegar e falar, pô, eu queria uma pessoa que ficasse focada em trazer novas oportunidades para mim. Na verdade aí, já é uma primeira mudança de mindset, né? Hoje a gente precisa fazer essa transição sobre ter a cabeça de ser um contador ou ser um empresário contábil. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente vem escutando muito recentemente, né? A gente fazer essa mudança, porque quando a gente fala em contador, a gente pensa sempre aquele cara que resolve, então ele que está à frente da situação.
Então, aquilo que você estava comentando, né? Quando a gente fala em trazer novos clientes, você já se preocupa sobre a sua capacidade em conseguir entregar. Né? Que você fala, putz, né? Muitas vezes eu escuto, né? A gente vai falar com algum contador, e a gente escuta, eu não posso falar com você porque eu estou em época de imposto de renda. Eu não consigo falar, igual recentemente, né? Não consigo falar com você agora porque eu estou entregando esse DSF. Então, a gente precisa entender que essas rotinas, elas não fazem parte do nosso dia a dia. Na verdade, a gente tem que fazer um papel aí estratégico nessas situações e não em fazer a execução, né? Quanto a isso. O mais engraçado era assim, nessa fase inicial, e essa experiência, lógico, eu vou contar depois como que eu saí desse grande escritório fiscal e fui para audito, né? Mas antes disso acontecer, eu acho que nessa trajetória de conseguir novos clientes, chegou um momento que eu comecei a tentar atuar num target de empresas um pouco maiores, já estava um pouco mais familiarizado com a parte fiscal, contábil, já conseguia trazer alguns insights importantes em uma negociação para poder contar o que eu sou de diferente do outro escritório, mas isso me gerava uma preocupação, porque eu acho que a partir do 11º cliente que eu comecei a fechar, eu comecei a ficar muito preocupado com a minha entrega. Então, será que o que eu estou contando para o empresário aqui que está me atendendo, será que o que eu estou apertando a mão dele e falando que eu vou fazer, eu vou entregar, vai dar certo? Será que eu compro essa briga com o meu time interno de operação? Né? E eu via que isso, num processo, num ambiente que não estava robotizado, era uma dor. Por quê? Se a gente fecha uma conta e ela é uma conta um pouco maior e eu coloco isso na operação, isso me demanda contratação, isso me demanda uma especialização em um tema que muitas vezes eu não atuo. E como que faz isso com o jogo em andamento? Então, o cliente está aguardando tudo aquilo que eu coloquei para ele como uma verdade que eu vou entregar já na próxima competência. Ele não quer saber se eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Ele não quer saber se eu tenho software para fazer o que ele gera como necessidade. Então, na verdade, aí, em cada receita você se preocupa quanto mais eu vou ter que gastar, né? Exatamente. Quantas pessoas eu preciso contratar. Eu comecei a vender e eu ficava com receio. Então, a venda ela já perdia o tesão, porque eu sabia que ia me dar um problema no operacional e não adianta. Quem coloca a cara para bater e aperta a mão do cliente é o primeiro que ele vai ligar. Vai falar, ô Guga, você veio aqui, contou 200 coisas para mim, o escritório é isso, que é aquilo, que a sua entrega ia acontecer nas datas X, que os seus demonstrativos financeiros e contábeis, eles bateriam aqui na minha estrutura no dia A, B e C, e cara, de verdade, a gente já está indo para o segundo mês e não chegou nada. E não é porque faltava esforço da equipe, não é porque faltava mão de obra qualificada, era porque realmente o pessoal estava envolvido em processos repetitivos. O pessoal estava gastando tempo que poderia ser utilizado numa estratégia de um planejamento tributário mais arrojado, mas estava marretando o SPED no PVA. Então, como que a gente consegue fazer uma escala de negócios e trazer contas para o escritório se o meu processo de background está falho? E está falho pela falta de robotização. Então, muitas vezes a gente entende que a robotização ela vem somente em pontos particulares e que o impacto, ele existe, mas ele não é tão tangível. Cara, bobagem.
Porque quando a gente consegue alavancar clientes, e esse pelo menos era o meu sentimento, e eu entendo que é da maioria, que é o escritório crescer. E para o escritório fiscal crescer, tem que entrar novas contas. Ou você vai fazer um upselling das contas atuais. Mas para você contar que você tem um algo a mais, hoje em dia no mercado, se você não falar em tecnologia e robotização, você vai ficar para trás. Não dá mais para defender um preço diferenciado sem falar de tecnologia. Então, dali para frente, eu comecei a entender que eu acho que eu estava ali no lugar errado. Eu queria, então, inverter esse jogo. Eu queria participar, então, de uma empresa que promovesse a solução para o escritório que eu estava trabalhando, para que o pessoal e a área assim, comercial estruturada não sofresse o que eu estava sofrendo. Ou seja, colocar novos clientes e tropeçar no meio do caminho e tropeçar na entrega. Ou então não só tropeçar na entrega, mas fazer honorários menores para que você não seja questionado de uma forma muito, numa régua mais alta, da sua entrega. Então, ali eu comecei a minha trajetória para audito. Eu conheci o Anderson, conheci o Eric, conheci os sócios e quis fazer essa mudança de chave. Esse grupo de empresas, no qual eu trabalhei, no qual eu respondia como gerente comercial, né? E é esquisito gerente comercial para escritório fiscal. Você tem gerente contábil, você tem gerente fiscal, você tem gerente de departamento. Gerente comercial é mais difícil. Mas essa empresa hoje, ela cresceu de tamanho. Ela tem hoje 16 pessoas na área comercial. Ela tem uma atuação hoje com 5 filiais. E hoje ela verticaliza aí aproximadamente 2.000 CNPJs como fiscal, contábil e departamento pessoal. A maior parte do crescimento dela foi já na minha ausência como pessoa, mas não a minha ausência como processo de robotização. Então hoje, por exemplo, 85% da carteira desse escritório é lucro real. Então, se a gente vai fazer uma conta, 85% de quase 2.000 CNPJs tem todo o projeto SPED. Quem enfileira esses mais de 1.500 SPEDs, ICMS, IPI, ou o próprio FD contribuições mensalmente, é o robô. Não é o analista fiscal que se preocupa em transmitir uma escrituração, colecionar o recibo e guardar. Qual é o impacto disso? Bom, o impacto é livrar 12 pessoas da área e utilizar elas para fazer outras ações. Mas eu preciso ser grande para ter esse impacto? Você está falando aí de um escritório de 300 funcionários. Não, porque hoje, como diretor comercial da Audito, eu tenho clientes de todos os tamanhos. Eu tenho o escritório menor, que tem 10 funcionários, mas o mindset do pessoal é outro. O pessoal que atua hoje nesse escritório que tem poucos funcionários, ele já está preparado para uma alta escalabilidade. Então não é que ele tem 10 funcionários porque ele é menorzinho no potencial de faturamento dele. Não, é porque ele também virou a chave. Ele entendeu que a robotização tem que ganhar o jogo dentro do escritório. E a gente está um pouco no começo ainda, quando a gente se fala de fiscal e contábil. A robotização já atingiu principalmente o mercado industrial. Mas eu acho que como head, como empresário, né, ou como uma pessoa de estratégia aí, como vocês,
pensem em gastar uma fatia do tempo para poder pensar o que você pode mudar dentro do escritório e trazer para o universo da robotização. Porque eu fiz lá atrás isso e deu certo. Então, é uma mudança de cultura. Tem que procurar novas ferramentas, tem que pesquisar. Tem muita gente que pensa que, eu estou agora com um software que faz a baixa das notas fiscais sozinho. Ah, isso é uma robotização? Mas gente, isso é o mínimo. Isso é o pré-requisito de hoje em dia. Quem ainda não tem um gateway para pegar documento fiscal e sofre escriturando, olhando para a DANF, estamos para trás. Porque o mercado ele está muito mais competitivo e eu não vou conseguir trazer novos honorários com valor agregado. Eu vou continuar vendendo preço. E com isso, eu não vou crescer. Ou eu vou crescer minimamente. E aonde a gente vai, a gente escuta que esse mercado fiscal, contábil, ele está crescendo. Bom, a gente está em um evento aqui que bateu recorde, né, e esse ano e acomodou 2.000 pessoas. O ano que vem, o crescimento vai continuar e vai continuar e vai continuar. Então, eu gostaria de trazer essa experiência para vocês de uma pessoa que veio de um escritório contábil, fiscal, mas que tinha um olhar para a tecnologia como formação, que estava incomodado em olhar novos clientes, sendo o meu diferencial o preço, e que conseguiu mudar esse jogo. Então eu convido vocês a buscar essa percepção. Não é mudar o sistema de apuração, não é só pegar a nota eletrônica, não é achar que isso é robotização. Robotização não tem nada a ver com isso. Isso é o pré-requisito para um escritório fiscal funcionar. Na verdade é o seguinte, né? Quando você pensa em escalabilidade, você sempre quer que o que chegue lá na ponta para o seu cliente seja algo que você era capaz de fazer. Então, às vezes, você delega essa responsabilidade, você terceiriza essa mão de obra para alguém e espera que ela tenha um nível de excelência que você entende que você seria capaz de entregar. Então, e essa é a parte muito difícil a ser feita. Então, essa visão que o Gustavo está dando aí sobre expansão e pensando como empresário mesmo, muitas vezes o empresário ali da contabilidade ele opta por não fazer isso, justamente preocupado com o trabalho que ele vai ganhar junto, né? Então você acaba se limitando justamente com medo de assumir mais responsabilidade, né? E inclusive correr o risco de perder a sua qualidade. Isso é algo muito ruim, né? Então a gente vem de um tempo passado aonde que a relação contador, né, e o seu cliente ali, né, era muito feito na confiança. Então você olha para alguém e fala assim, esse é meu contador há 20 anos. Por quê? Porque ele entende que ele confia em você. E quando você começa a crescer, isso muitas vezes é colocado em xeque. Então ele para e fala assim, quando você fazia isso para mim, eu não tinha esse tipo de problema, né? Então, o conceito da robotização, por mais que a gente tenha usado aqui como exemplo, até mesmo a questão aí de transmissão de arquivo SPED, é muito importante todo mundo entender que não para por aí, não é só esse exemplo, né? Não é só isso que é possível ser feito, né? E justamente quando você automatiza isso, você consegue garantir qualidade.
que isso é a principal coisa. Então, hoje, eu particularmente, né, assim como todos vocês, a gente é muito preocupado sobre aquilo que a gente é capaz de entregar para o nosso cliente. Então, a gente nunca é uma opção que algo não esteja em um nível adequado, aquilo que a gente entende que seja aceitável, né? E aí está a robotização para fazer isso. Então, hoje como é que a gente garante que numa linha de produção não sai um carro que tenha um parafuso que não foi apertado, né? Que a porta caia. Então, isso não existe. É justamente nesse sentido que a robotização se aplica a tudo, né? E justamente para que você tenha tempo, que você não gaste o seu tempo com um trabalho repetitivo. E quando a gente fala de robotização, né, muitas vezes a pessoa para e pensa assim, nossa, né, meu trabalho aqui está em xeque, estou sob risco. Fala, pô, se um robô faz isso, então o que vai ser do meu futuro? E existe uma frase que eu ouvi uma vez, eu me perdoe, não vou saber dar o devido crédito, mas uma frase muito inteligente que foi: se você não quer ser substituído por um robô, não se comporte como um robô. Então, isso é uma frase, né, para a gente pensar muito bem. Então, a gente tem inúmeros skills, né? Então, a gente tem inúmeras qualidades como seres humanos que elas não vão ser substituídas. E a gente tem que saber trabalhar essa parte, né? Então, é para isso que nós somos, que somos capazes, né? Nosso critério de raciocínio, né? Então, a gente precisa dar foco nessa parte. E o que acontece? A gente consegue atingir, com robotização, atingimos mais resultados, com menos custo e trabalho. Esse é o objetivo. E aí, como eu tinha até mencionado no começo, você tem uma escolha, né? Porque quando a gente fala desses processos, é algo que é irreversível. E aí a gente se coloca em uma posição que ou é dominar os robôs ou ser excluído por eles. Então, o que você quer? Bom, era essa mensagem que a gente queria passar para vocês, que vocês entendessem das possibilidades, aonde faz sentido aplicar. Então, às vezes, a gente cai em situações que nunca passa por nossa cabeça, que isso é possível ser sistematizado, automatizado, robotizado, mas você sempre tem que pensar nisso. E aonde está aí a grande questão, né? A pergunta que você tem que fazer para você entender isso. Você sempre tem que buscar um padrão. Quando você entende qual é o padrão daquela situação, aquilo que você é capaz de resolver, você resolve 80% dos seus problemas, né? Então, isso é teoria de Pareto. Se você focar nos seus 80%, não questione só com as exceções, você consegue resolver e escalar o seu trabalho. Agora, olha só, né? Que processo que eu posso automatizar? Ué, legal, robotização, pô, show, tá, e aí? O que eu mudo no meu escritório? Gente, olha só, transmissão de escrituração, você automatiza. Escrituração do próprio documento fiscal,
que ele entre no teu escritório de maneira eletrônica e já tem as validações de regra prontas e ingressa, é possível. Fazer uma leitura de uma conta de despesa, que o robô leia, interprete e faça o lançamento, é uma realidade. Em 3 itens aqui, quantas pessoas será que eu consigo mudar para que elas pensem fora da caixa? Então, aquele analista fiscal que é o responsável em receber as contas de consumo dos nossos clientes, né? Luz, água, telefone, para quê? Dá para mudar, dá para economizar tempo, dá para ser mais assertivo. Então, são rotinas hoje que participam do nosso dia a dia e elas já foram automatizadas. Então, já existem robôs trabalhando para trazer esse tipo de informação para dentro do escritório e a gente mudar e ganhar não só velocidade, mas escalabilidade. E aonde também mora a robotização? No compliance, na gestão de risco da nossa entrega. Porque, como contadores, a nossa responsabilidade ali cumprir com a obrigação, o calendário fiscal, muito, às vezes precariamente, porque o nosso cliente nos machuca com a falta de informação. Então, carregar ele nesse novo caminho, né? Propor soluções na frente para melhorar essa ponte de informação, você consegue entregar mais valor agregado, você consegue entregar uma mensalidade mais organizada. E o compliance, quando a gente fala de gestão de risco, a gente fala de, por que não, se conectar aí por via robô, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, trazer esse universo de informações, cruzar entre elas e dizer para mim, olha, aquela indústria, aquele varejo que você atua, o grau de risco dela é Y. A chance de ela ser fiscalizada é X. Mas dispensando o fator humano. Ah, mas vou dispensar porque não, porque é moroso. Vai fazer o quê? A gente vai, tem 2 caminhos. Vamos ficar pendurado num ReceitaNet BX e baixando o SPED para depois abrir em outro software para ficar entendendo os blocos de apuração? Ou vamos deixar um robô fazer isso e a gente só enxergar o resultado? E aí enxergar o resultado para uma tomada de decisão mais consistente, né? E aí olhar com um aspecto de controladoria. Então, por muitos escritórios que eu passei, né, como uma empresa de tecnologia, para lá, para suportar essa mudança para a robotização, eu encontrava, muitas vezes eu volto lá 1 ano depois, 6 meses, eu vejo a mudança da rota mesmo. Então, pessoas que estavam trabalhando em uma baia de escrituração, hoje ela atua na análise dos dados. Hoje ela vira uma cientista de dados. Então, ela perdeu o emprego dela? Não, ela mudou o mindset. Não dá mais para ela ficar fazendo o processo manual, porque para o dono do escritório, essa pessoa já está ficando cara. Ah, mas está ficando cara em que sentido? Cara, porque o tempo que ela está desperdiçando, um robô faz. Então, a gente fica um pouco preguiçoso na questão de avançar além do nosso conhecimento quando se fala de tecnologia. Então, eu vejo muita gente chegando nos eventos e, claro, preocupado em pegar um outro software que vai apurar com uma velocidade maior, um outro software que está mais maduro nas últimas obrigações que o fisco lançou.
Não, isso tem que continuar acontecendo. Isso é natural, isso precisa. Mas será que eu estou indo atrás nos eventos, ou na própria internet, gastando o meu tempo ali, quando eu chego no meu escritório, né? Será que eu estou preocupado em robotizar? Né? Será que eu estou preocupado em trazer a tecnologia para dentro do meu escritório, mas em caráter de união com o ser humano? Ou seja, o que você ali está fazendo, vamos parar. Não adianta mais você ficar fazendo. Primeiro que a chance de você errar aumenta, porque o robô não é o dedo, né? É código. Então eu acho que fica, eu venho entregar esse case para a gente poder começar a pensar um pouco diferente. Existem já ferramentas. É caro? Não é. Não é só também da empresa que eu atuo. Existem outras empresas, o mercado ele é muito grande, mas tem que ter a predisposição. E olha só o impacto aonde ela vai. Ela vai no impacto de novas mensalidades para o escritório. Ela vai no impacto de eu não conseguir atender uma empresa maior porque não me falta robotização. Então, será que eu consigo pegar uma empresa que tem uma atuação nacional? Mas não é o meu target. Por quê? Porque eu não tenho gente, mas não precisa. Você não precisa crescer em headcount para atender contas maiores. Você precisa crescer em tecnologia fiscal. Então, é aí que mora a diferença. Então, obrigado aí pelo convite e fica esse sentimento de uma pessoa que correu essa trajetória de um escritório fiscal, mas como negócio, como dinheiro, né? Então, eu queria agradecer aí a presença de vocês e, me coloco à disposição aí para... Bom, obrigado, Gustavo, obrigado aí pelo seu depoimento. Espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem para vocês, né, que vocês entendam o conceito do que é, de fato, a robotização, né? Bom, enfim, queria abrir agora para perguntas. Não sei Nós se alguém temos ficou com alguma dúvida. Sim. Nós vamos agora fazer as perguntas que chegaram aqui pelo aplicativo, tá? Onde posso buscar essas soluções de automatização para implantar? Tá. A gente falando na tecnologia de RPA, na robotização, hoje você, procurando na internet, você acha algumas soluções. Você, inclusive, vai achar soluções gratuitas. Hoje existem versões para manipulação de RPA que rodam em Linux, enfim, são soluções que usam tecnologia Java, que são multiplataformas. Hoje a gente tem inúmeras. O que vai acontecer nesse processo? É tentativa e erro. Então, de cara, o que vai acontecer? Você vai precisar mapear todos os seus processos e você vai ter que colocar essa situação para o robô executar. Ele não vai acertar da primeira vez. Aliás, ele vai ter um nível de assertividade baixo. Mas o resultado dele é algo que é preditivo. Então, você consegue fazer essa leitura e o custo disso, inclusive, vai estar justamente nesse tempo. Mas a gente precisa entender que, uma vez isso resolvido, você nunca mais vai passar por esse problema de novo. Então, sim, tem inúmeras soluções. Então, esse exemplo que eu te dei chama Skillix, é um programa que faz isso. E tem outros, né, mas a questão está justamente em implantar essas soluções. Gostaria de mais exemplos práticos de processos contábeis robotizados.
se possível, de case de um escritório de contabilidade com muitos processos robotizados. Tá. Bom, a gente estava comentando aqui de algumas situações, então não só esse aqui do exemplo que a gente colocou para transmissão de arquivo SPED. Exemplos práticos. Hoje nós temos processos para fazer entrada de dados em sistemas ERPs, como, por exemplo, lançamento de uma nota fiscal num sistema, no ERP Proteus, SAP. Isso é um exemplo. Temos exemplo para tratamento de regras fiscais. Então, hoje, toda vez que recebe-se um documento, a gente já faz o reconhecimento dessas informações e com um conjunto de regras que você vai criando, a conversão e o lançamento desse documento acontece de uma forma automatizada. Um outro exemplo em relação a isso é quanto à parte regulatória, de legalização, de auditoria. Então, hoje, exemplos de robotização. A gente consegue monitorar e baixar todas as obrigações que foram transmitidas. Então, você consegue saber ali se a obrigação que você deveria cumprir está dentro do prazo, e tudo isso com conferência automática. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer manipulação de programas como ReceitaNet BX, acessar o portal do ECAC para saber se o recolhimento foi pago, se uma DCTF foi entregue. Então, na verdade, você consegue colocar qualquer função para esse tipo de situação robotizado. Já existe algum robô para a transmissão de declaração de ISS, Imposto sobre Serviço? Existe. Quando a gente fala de ISS, o único problema está o seguinte, aquilo que eu comentei. A gente sempre faz a busca de um padrão. Então, você automatiza esse padrão, você não faz isso mais. Quando a gente vai falar de ISS, infelizmente, a gente vai falar de 5.570, a gente vai ter inúmeros municípios, então você vai ter que fazer um processo robotizado de ISS para nem todas as prefeituras são eletrônicas, a gente vem esperando aí há algum tempo a padronização disso. Isso parece que está sendo, que de fato isso agora vai ser encaminhado, graças a Deus, mas o problema está justamente que são muitas variáveis e nem todos os ISS, então nem todas as prefeituras são eletrônicas. Aí a gente tem o problema de, aquilo que eu falei no início, aqui é um exemplo de robotização de manipulação por software. Para que a gente consiga fazer isso, o software precisa existir, então se ela não é eletrônica, a gente não vai conseguir fazer isso. Um escritório de contabilidade que atende 2.000 CNPJs, mais de 80% lucro real. Conta com quantos profissionais contábeis habilitados? Bom, hoje, esse case que a gente estava falando, são 5 unidades. E dessas 5 unidades, a gente está falando de quase 150 colaboradores. E aí a gente fala aí de todas as funções, eu não estou falando só do departamento fiscal, aí isso já envolve a área de atendimento, envolve outras áreas, mas esse é o volume total de colaboradores lá. É isso aí, a gente agradece, Anderson, a palestra, foi muito boa, esclarecedora. Muito obrigado por participar da convenção. Obrigado, gente.